Papo gostoso e rápido, com pessoas interessantes e muito interessadas. Giovanise Balbino, Antônio Demarque, conversando aqui conosco sobre questões de mediunidade, espiritualidade. Eu mesmo tenho muitas coisas para perguntar para eles ainda e nós já vamos conversar com eles daqui a pouco. Mas eu queria também falar com vocês sobre as questões da beleza. Porque a gente fala da beleza da alma, mas a gente tem que falar também de cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo de Deus. E você sabe que a gente tem que se cuidar. Às vezes uma boa alimentação, um exercício físico. Eu estou cuidando de mim mesmo. Mas eu queria falar um pouco da beleza dos cabelos relacionados à Ávora Cosméticos, que são os nossos parceiros aqui. E eles lançaram um kit chamado Kit Ávora de Alisamento. Então, nós temos a força suave, força média e força máxima. São três. Esses três que vocês estão vendo aí é a força suave, média e máxima. Dependendo do seu cabelo, né? Foi especialmente desenvolvido para relaxar ou alisar os seus cabelos. Mas você já sabe que a Ávora Cosméticos tem uma dezenas de produtos maravilhosos, shampoo, condicionador, creme para o cabelo, para o rosto, creme de barba, tem um monte de coisa. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre os produtos da Ávora Cosméticos. Se você acha que nós nos preocupamos somente com as mulheres, você está muito enganado, porque os cabelos dos homens também precisam de cuidados, não é mesmo? Ávora Cosméticos. Transformar é criar. www.avoracosméticos.com.br. Você pode conhecer todos esses produtos maravilhosos. Eu uso a Ávora Cosméticos, os meus amigos usam, os meus convidados hoje vão ganhar o kit da Ávora Cosméticos. Ou vocês não querem, vocês não gostam dessas coisas de shampoo? Giovanise, mulher com então, certeza. Né? Eu quero um eu. Já trouxe para vocês, a Ávora fez questão de mandar um kit para vocês, vocês vão ganhar também hoje no programa. E é um grande parceiro nosso, a Ávora, né? Giovanise, você lançou qual o último livro? Qual o seu último não, mais recente, não que é o último que a gente fala, né? Eu mais lancei recente? Só para você construir um novo caminho. Que é um de mensagem que eu ganhei ou não? Isso, é um de mensagens. Na verdade, ele vem com uma proposta de autoconhecimento. Tá. Fazer com que as pessoas reflitam com os temas atuais e que seja um companheiro. Porque quando a gente fala de livro de mensagem, parece que é alguma coisa que a gente é o mensageiro do além. Não, Sim. ele vem para realmente te apoiar no dia a dia com os temas da atualidade. Aquelas mensagens que cada dia a pessoa lê um. Isso. E ela tem um aprendizado ali, um movimento, né? Exatamente. Mas eu vi que você trouxe um para mim. Hoje Eu trouxe. Como é que se chama esse? Esse é Um Amanhecer para Recomeçar. Um Amanhecer para Recomeçar, pela editora Petit, né? Isso, é um romance atual, da atualidade, que fala de mediunidade, da importância da mediunidade como um agente de mudança, que fala também dos conflitos de relacionamento, né? O romance entre uma classe social mais baixa, outra mais alta. Então, como que você encara as diferenças de um relacionamento e que faz com que a sua missão apostólica não se perca. Bonito título, Um Amanhecer para Recomeçar. E o seu mais recente, Antônio Demarque, qual que é o título dele? É Uma Noite Sem Fim. Uma Noite Sem Fim. Uma Noite Sem Fim. Que também é um romance, né? E ele fala de um ambiente profissional, empresarial. O que é que acontece, a atuação dos espíritos no dia a dia, no ambiente profissional. Às vezes a pessoa fala, imagina, dentro das empresas, como é que funciona isso? Os espíritos, quando Kardec perguntou para os espíritos, para os bons espíritos, até que ponto eles influenciavam a nossa vida, e os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. Então eles estão em toda parte. E esse romance, Uma Noite Sem Fim, ele mostra o ambiente por trás dos bastidores, a atuação dos espíritos bons e aqueles que trazem ideias felizes, as pessoas bem intencionadas. E aqueles que aproveitam as pessoas que estão com pensamentos negativos, aquelas pessoas que não querem ver um bom ambiente, elas alimentam as dissensões, os desentendimentos, os sentimentos de inveja. Sim. Então, como é que eles atuam? É um romance interessante, porque as pessoas não imaginam, será que nós estamos falando de mediunidade, e nós estamos sendo médios a todo instante, dependendo do nosso pensamento, nós estamos dando campo de atuação para espíritos felizes,
quando nós temos bons pensamentos, bons propósitos, ou dando campo de atuação para espíritos vingativos, espíritos negativos, quando nós estamos envolvidos em ideias infelizes, sentimentos de rancor, de mágoa, de inveja, tudo isso daí, em todo instante, todas as mazelas, nós estamos sendo médiums. Ô, Giovanise, quando que você descobre que é diferente, que é médium, que você ainda é criança ou adolescente? Eu acho que na criança. Eu acho a importância de você identificar isso. Eu vou falar no meu caso, porque eu aprendi. Então, o meu foi na criança. Eu fiquei curioso no seu caso mesmo, assim, você via espírito, você ouvia? Na verdade, William, no meu caso foi um caso um pouco atípico, porque meu pai era doente, meu pai era uma pessoa que via os espíritos e eu era criança e ficava em casa com ele. E ele foi o meu grande mestre. Não, ele não era. Minha família, eu não venho de uma família espírita. Eu venho de uma família completamente fora do espiritismo. Era uma família católica e a minha mãe tinha perdido um filho. Então, falar de morte, de espírito na minha casa era um fator proibidíssimo. Não fale disso, porque quando uma criança chega para a mãe e fala assim, mamãe, estou vendo um espírito. A mãe já fala assim, não bate na boca, não fala isso, porque você vai morrer, né? Então, a ligação do espírito com a morte, ela é muito próxima. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O medo desconhecido sempre, né? Com certeza. Mas você pequenininha, você via espírito, você olhava assim, as pessoas falavam com você, como que é? Normal, eu não conseguia distinguir quem era vivo do morto. Então, foi todo um aprendizado com a equipe espiritual que hoje, inclusive, escreve os livros, que está comigo até hoje, foi me orientando como fazer e para que lado que eu vou guiar. Equipe espiritual, o que é essa equipe espiritual? Todos nós, eu vou traduzir bem de uma forma bem simples, que algumas religiões falam do anjo guardião, outras falam do anjo da guarda. Então, na verdade, toda essa terminologia significa que alguém no mundo espiritual olha por você. Às vezes depende da pessoa, tem às vezes tem uma equipe, às vezes precisa de muita atenção, depende realmente daquilo que você está fazendo aqui no chão. E comigo, quando eu era uma criança, eu vi os espíritos com meu pai, cuidando dele. Eu falava, olha, tem um espírito aqui perto de você, tem uma pessoa perto de você, na verdade. Ele falava naturalmente, você estava vendo, você achava que era uma pessoa normal. E eles entrando na minha casa, que para mim, para uma criança, é normal, era um ser vivo. E o meu pai falava assim, olha, então você ouça o que eles estão falando e respeite eles. Então, o código de valor de respeito, e meu pai me dava para ouvi-los, o que eles estão falando. Se eles falarem coisas boas, você respeita. Se falarem coisas ruins, então meu pai fazia eu repetir para ele o que os espíritos falavam para mim. E você fazia? E eu fazia. Ele falava, então você escute isso, que isso é bom. Legal. Você, Demarque, como que começa isso? Criança, adolescente? Quando que você percebe que você tem algo diferente das pessoas? Antes de responder ou é algo diferente ou não é? Ou todo mundo faz isso? Como é que é? Antes de entrar na sua pergunta, eu queria uma curiosidade. Quantos anos você tinha quando isso acontecia? 6. 6 anos de idade? 6 anos. Olha que interessante, né? E é a coisa mais pura, porque a criança ela é autêntica, ela fala a verdade, né? O amigo invisível que muitas crianças têm. E não tem por que inventar, né? Como que vai inventar essa história toda? Olha, William, comigo foi diferente, porque a minha origem, nasci numa cidadezinha muito pequena, interior, 2.500 habitantes, era aquela cidade assim, tão pequena que quando o urubu passava no sol, dava eclipse total na cidade. E todo mundo conhecia todo mundo, e todo mundo sabia conhecia todo mundo. E a cidade pequena, tinha missa uma vez por mês, vinha um padre de uma cidade vizinha rezar a missa. Que é, Demarque? Paulistânia, fica perto de Duartina, uma cidade perto de Bauru. Então, na verdade, Duartina é a referência, mas muita gente também não conhece Duartina, é Bauru. Então, 40 quilômetros depois de Bauru. Então, até 18 anos eu vivi nessa cidade, morava no sítio, né? E acontecia muitas coisas no sítio, barulho, fenômenos, e que muita gente acreditava, olha, isso aqui é o Saci, isso aqui... Aí entra o folclore, né? O lobisomem. O lobisomem. É o homem do saco. É, o homem do saco. Para criança funciona que é uma beleza. Mas eu sempre tive um questionamento, porque a cidade era pequena, e apesar da cidade ter pequena, tinha o cego, tinha o aleijado, tinha a mulher que se arrastava, que não conseguia falar, que pedia esmolas. E eu sempre tive esse questionamento, mas por que acontece isso? Por que com eles e não comigo, né? Por que eu sou diferente? Por que tal pessoa é diferente? Isso daí já é uma coisa que eu acho que a gente já traz na nossa bagagem. Eu sempre me questionei isso, mas tinha medo de espiritismo.
Se alguém me falasse, olha, lá tem um centro, eu passava 1 quilômetro de distância com medo de entrar no centro. Se falasse que era macumba, então, você nem que você corria, né? Não, porque a gente confunde tudo isso. A pessoa que é leiga, ela confunde espiritismo com todas as coisas, as demais manifestações, né? Todas nós temos o maior respeito, mas espiritismo é, na verdade, calcada no Evangelho do Cristo, na codificação de Kardec. Claro. Então é uma coisa bem distinta, que é bom a gente definir isso daí, que ainda tem pessoas que confundem. Quando você fala espírito ou espiritismo, a pessoa já acha que é macumba ou acha que é alguma coisa. E é a falta de orientação. O preconceito vem daí, né? É a falta de conhecimento. O conceito Exatamente. antecipado. A pessoa emite o conceito antes de Exatamente, conhecer. Então, se alguém me falasse, olha, você tem que ir a um centro espírita, desenvolver mediunidade, essa palavra me dava arrepio, da mesma forma que eu passei a entender as pessoas também quando eu falava isso, no atendimento fraterno, e as pessoas se assustavam, porque me assustava também. Sim. Mas os fenômenos começaram a ocorrer. Mas você pequenininho, já adolescente, como que foi? Você via pessoas? Não, eu nunca vi nada até desenvolver mesmo a minha mediunidade. Até não via nada, eu só ouvia barulhos, coisas estranhas assim, nunca vi nada. E quando eu comecei a entender o que era o espiritismo, que eu me apaixonei, porque antes de entrar na doutrina, eu comecei a ler. Inicialmente, o primeiro livro que eu li foi Ramatiz, e comecei a ler no meio do livro em diante. Sabe quando você abre ao acaso? Uhum. E aquele ponto que eu comecei a ler, começou a responder perguntas que eu fazia sempre. Então, aguenta um pouquinho, não conta ainda, que eu vou ter que ir para o intervalo. E eu vou para o intervalo comercial, não sai daí que a gente volta com as histórias aqui do Antônio Demarque, da Gilvanise. Vamos conversar muito mais no próximo bloco.